Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui. Hoje vamos falar, sobre a organização do sistema digestório. Agora que já tivemos a nossa aula de nutrição, vamos começar a entender, como que funciona a absorção, e o aproveitamento dos alimentos dentro do nosso corpo. Vamos lá. Então, o sistema digestório, ele é composto por órgãos para qual é a utilidade deles? Eles atuam juntos para permitir a absorção da maior quantidade de nutrientes possível dos alimentos que ingerimos. Ele é formado pelos seguintes órgãos. Vamos lá: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Também, além disso, ele está ligado a glândulas, que lançam sua secreção no interior do tubo digestório. Essas glândulas são as glândulas salivares, pâncreas, fígado e a vesícula biliar. Na boca, esta, que é rodeada pelos lábios, são encontrados os dentes e a língua. Os dentes estão relacionados com a quebra e a trituração dos alimentos, transformando eles em partículas menores, em um processo que vamos chamar de mastigação. Essas estruturas, chamadas de dentes, elas se apresentam em várias formas diferentes, que são os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares, cada uma adaptada a uma função específica. É importante também, galerinha, destacar que caso um dente se apresente defeituoso, pode comprometer seriamente todo o processo de digestão. A língua também é uma estrutura encontrada onde? Lá na boca, e possui relevância, no processo de digestão. Temos que pensar que uma vez que mistura todo o alimento triturado com a saliva e empurra para trás, para a região que ocorra a deglutição. Além disso, é importante para a percepção dos sabores. Após ser empurrado pela língua para trás, ao ser deglutido, aquilo que chamamos de bolo alimentar segue para a região da faringe, uma porção comum ao sistema digestório e respiratório. É essa estrutura musculosa que permite que respiremos pela boca. Logo após a faringe, encontramos o esôfago, que é um tubo longo, que tem aproximadamente 25 centímetros, que atravessa o diafragma e liga-se lá com o estômago. Essa estrutura está situada atrás da traqueia, um pouco antes da coluna vertebral. A sua porção final funciona como um esfíncter. Ah, professor, mas o que é esfíncter? É uma estrutura, geralmente um músculo de fibras circulares concêntricas, dispostas em forma de anel. Uma porta de entrada, vamos assim dizer. Que só se abre apenas com a chegada de uma onda peristáltica. Depois do esôfago, temos o quê? O estômago. É a porção mais dilatada do tubo digestivo. Esse órgão ele está localizado logo abaixo do diafragma e pode ser dividida em três partes mais básicas, que é o fundo, o corpo e a porção pilórica. O fundo é a parte superior do estômago e está mais deslocada para a esquerda. O corpo, por sua vez, é a porção central do órgão. Já a porção pilórica é a região final, que está situada antes do local de junção desse órgão com o duodeno. A abertura que liga o estômago ao esôfago recebe um nomezinho que nós vamos dar de cárdia.
enquanto a abertura que se liga, né, ao estômago e ao duodeno recebe o nome de píloro. Vamos para o intestino delgado, tá? Esse inicia-se logo após o esfíncter pilórico e possui aproximadamente, né, vai ter uma média de 6,5 metros, tá? Pode ser dividido também em 3 partes, que é o duodeno, o jejuno e o íleo. Temos que nos ater ao seguinte: é nesse local que ocorre a maior absorção de nutrientes, graças às especializações mucosas, né? Ou seja, as pregas circulares, além das vilosidades e das microvilosidades presentes naquela região. As pregas, né, do intestino são dobras grandes e permanentes, né? Já as vilosidades são pequenas projeções digitiformes. E as microvilosidades, né, por sua vez, são projeções na superfície livre das células. No caso, né, das células epiteliais. Para finalizar, o intestino grosso e o ânus, tá? Ligado ao intestino delgado, temos o intestino grosso, uma estrutura menor agora, que vai ter aproximadamente 1,5 metros de comprimento. Diferente agora lá do intestino delgado, ele não apresenta as vilosidades e nem as microvilosidades. Ele pode ser dividido em seco, cólon, reto e canal anal. A primeira parte, o seco, é uma estrutura em forma de bolsa alongada. E lá vamos encontrar a apêndice vermiforme, que é uma estrutura considerada por muitos pesquisadores como um órgão vestigial, né, nos humanos. Após o seco, vem o cólon, que possui um formato de U, só que invertido, e ele pode ser dividido em cólon ascendente e transversal. Também descendente e sigmoide. E por fim, né, para finalizar, temos o reto, que termina naquilo que conhecemos como ânus, né, ou a famosa cauda pós-anal. Bom, galerinha, por hoje é isso. Na próxima aula vamos falar um pouquinho mais sobre a função, né, as funções específicas de cada um desses órgãos e como funciona o controle da digestão. Como atividade, como dever de casa de vocês, eu quero que vocês enviem para mim o seguinte: qual é a função específica, né, ou as funções específicas do intestino grosso e do intestino delgado. É isso, um abraço e bons estudos.